Essas externalidades negativas, a partir do processo regulatório do Estado, elas podem ser combatidas de várias formas. Não existe uma só coisa para combater essas externalidades negativas. A gente pode utilizar, a partir do poder regulatório do Estado, a utilização de multas, né? Por exemplo, uma externalidade negativa do processo produtivo X, causa um grande dano ambiental, né? Então, como que você compensa isso? Medidas compensatórias dentro da legislação ambiental, a aplicação de multa pelo não cumprimento dessa legislação. Isso é um exemplo possível. Em relação a esse poder regulamentar, a gente também pode ver a utilização de tributos para desestimular, desincentivar determinadas áreas que o mercado, pela livre iniciativa, ele poderia desejar explorar dentro daquela ideia de maior custo-benefício. Regular setores. Nós temos vários setores no Brasil que são explorados por empresas privadas, mas são altamente regulados pelo setor público. Você tem telefonia, você tem estradas, você tem energia elétrica, várias áreas em que a função de base é de interesse social, é uma necessidade coletiva, é um dever estatal, mas que você tem no setor privado, aquele que trabalha junto ao Estado sob forte regulação para não só prestação desse serviço, mas também para ampliação da sua base de atendimento. Várias são as possibilidades que o Estado tem para minimizar essas externalidades negativas. E a concessão de subsídios, como eu já falei, é uma delas, né? Que, se bem feita, ela pode gerar aí um ciclo virtuoso. Se mal feita, gera mais externalidades negativas. Então, o gasto público é um elemento essencial dentro da ideia de equilíbrio do mercado, equilíbrio da atividade social e correção das imperfeições do mercado. O Estado, ele não só aplica dinheiro público simplesmente porque ele vai prestar um serviço, mas também, muitas vezes, ele aplica o dinheiro público naquelas áreas em que o setor privado não tem interesse ou não teria lucro suficiente se aventurar. Estado e mercado, ambos trabalham lado a lado para a oferta de bens e serviços. Alguns com impacto social, maior necessidade social e com privilégio constitucional ou legal, e por assim serem privilegiados na Constituição ou na lei, são tidos como serviços públicos. Dentro desse processo de intervenção do Estado para minimizar as imperfeições, né, do mercado, nós podemos ter uma ampliação de gasto público, gerando endividamento, inflação e alta carga tributária. Neste momento que estamos vivendo exatamente agora, com a pandemia da Covid-19, há um problema grave no setor produtivo, muitas áreas com dificuldade, uma crise mundial instalada e uma alta taxa de desemprego, o que leva à necessidade de o Estado intervir para que não haja uma quebra, vamos dizer assim, dos pilares do ciclo econômico. E isso gera maior endividamento, isso gera pressão inflacionária, isso pode gerar aumento de carga tributária. Nós estamos discutindo agora, também nesse momento, uma reforma de algumas áreas da nossa legislação tributária. O que a gente precisa ter cuidado em momentos em que o Estado precisa de uma intervenção mais intensa na correção dessas imperfeições? Cuidado para que não haja a captura do Estado e do seu orçamento por alguns setores que não estão pensando necessariamente no interesse coletivo, mas estão pensando em salvar a sua pele. Porque aí a gente gera também efeitos negativos de ineficiência do mercado e baixo dinamismo, porque o dinheiro estatal certamente seria distribuído e aí você não tem por que, vamos dizer assim, se destacar no mercado
pela sua melhor qualificação enquanto empresa, oferecendo melhores serviços a melhor preço, com maior cobertura. Existem novos paradigmas que a gente tem trabalhado quando se fala de formas de intervenção do Estado na economia. Existe o paradigma clássico da privatização de determinadas áreas. Na década de 90 houve um maior investimento na privatização, mas houve em duas outras áreas, que é a intervenção regulatória, as concessões. Isso foi num crescendo que hoje a gente já vê modelos contratuais de intervenção estatal ligado a organizações sociais, com ou sem fins lucrativos, ligados à participação social e ligados a novos modelos de contratos de gestão. A política econômica estatal, ela visa alguns grandes pilares, que seria a eficácia produtiva, a equidade e a distributividade das riquezas, a estabilidade econômica e a sustentabilidade, que está muito ligada às gerações presentes e futuras. Quando a gente está falando de política econômica de um Estado, a gente fala de uma política monetária, de uma política regulatória e de uma política fiscal. Na política monetária, nós estamos tratando de moeda, taxa de juros e crédito. A política regulatória, nós já falamos aqui no início da nossa aula de vários mecanismos de regulação estatal. Na política fiscal, a qual nos deteremos um pouco mais a partir de agora, a gente está falando de quanto entra, quanto foi gasto, quanto ficou e o que deu ao final esse dinheiro, o que gerou esse dinheiro, em termos de riqueza, serviços, bens. Então, a política fiscal está intimamente ligada ao direito fiscal, porque a administração de receitas, orçamento público, despesas públicas, ativos e passivos, tudo aquilo que, de alguma forma, as nossas colegas, durante os 11 episódios anteriores, trataram, abordaram sob diversos olhares e a partir das suas experiências práticas. Essa política fiscal, ela pode ser expansionista ou restritiva, né? Dentro dessa ideia de política fiscal, que ela pode ser de expansão ou de restrição, a gente tem, vamos dizer assim, formas diferentes, formas distintas de lidar com a arrecadação de receitas públicas e com a execução de despesas públicas. Então, a gente tem de pensar como a gente vai adquirir a receita necessária para a prestação do serviço público e onde a gente e como a gente vai gastar essa receita que foi arrecadada. Se a gente tem uma política fiscal expansionista, expansiva, a gente tende a ampliar a demanda agregada com aumento de gastos públicos, redução da carga tributária, estímulo ao consumo, estímulo ao investimento, exportação e inibição de importação. Isso é um modelo. Aí você tem uma ampliação dos níveis de emprego. Na política fiscal restritiva, você tem que a demanda agregada supera a capacidade produtiva do Estado, reduzem-se os gastos públicos, eleva-se a carga tributária e incentiva-se a importação. Esses modelos precisam ser extremos? Não, geralmente eles estão ligados a ideologias que se costuma circular de tempos em tempos em período eleitoral. Mas, no fundo, uma política fiscal muitas vezes busca elementos das duas áreas, desde que eles não sejam contraditórios ou se anulem. Mas se busca elementos e técnicas das duas áreas. Mas você pode ver na forma em que o governo decide arrecadar e gastar o dinheiro público, você pode perceber ali se ele adota uma política fiscal mais restritiva,
mais voltada à ideia de responsabilidade fiscal, mais voltada à ideia de diminuição do déficit público, mais voltada à ideia do não endividamento além do necessário, do que uma política que seja expansiva, né? Não há problema em ter uma política expansiva desde que você tenha responsabilidade fiscal, mas geralmente quando você adota políticas expansivas sem controle, normalmente você não consegue obedecer ou respeitar aqueles limites que a legislação vigente impõe ao gestor. E qual que é o problema disso? Você legar para gerações futuras o ônus de pagar a dívida de gerações anteriores sem que tenha sido deixado uma infraestrutura ou uma estratégia para que essa geração futura que paga a conta possa ter também os benefícios da construção de um novo patamar de desenvolvimento, de riqueza, de distribuição de renda e de diminuição de desigualdade. Dentro dessa política fiscal, nós temos de pensar como é que eu vou arrecadar o dinheiro público, de onde que eu vou tirar o dinheiro, a receita que é preciso para a execução das necessidades públicas através da ação de recursos públicos. Então, aqui é na aplicação dos grandes princípios fundamentais, que é o princípio da neutralidade, que ele diz que não se deve afetar a alocação do recurso da produção, e o princípio da equidade, que é a distribuição da carga tributária justa e equitativamente. Então, o tributo, ele vai derivar de uma relação de força, de uma imposição. Tá? Põe o poder de tributo em troca da sua proteção, da entrega de serviços públicos, da garantia do cumprimento do atendimento das necessidades coletivas públicas, lhe concedendo a prerrogativa de cidadão de ter a prestação estatal, não só a jurisdicional, a prestação estatal como um todo. Então, a base da tributação, ela precisa ser legítima, porque ela precisa visar o bem comum, e ela precisa ser justa, porque os benefícios e capacidade contributiva, né, daqueles que estão ali produzindo a riqueza, devem ser considerados no ato da tributação. Nosso modelo tributário é um modelo extremamente injusto, porque ele tributa o consumo de uma forma muito intensa e isso acaba gerando para aqueles que são mais pobres um impacto muito maior na sua receita daquele de tributo dos que têm uma faixa de renda maior. Essa equidade que a gente fala que é necessário dentro do processo de tributação, ela pode ser equidade horizontal, através de tratamento igual, ou equidade vertical, que é o do tratamento desigual, né? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. A gente, para entender isso, a gente precisa pensar que a base econômica do tributo ela vai ser alguma capacidade que nós tenhamos de demonstrar riqueza ou de produzir riqueza. Então, pode ser seu patrimônio, pode ser sua renda, pode ser seu consumo. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.